Deus abençoe sua vida, você que está nos visitando aqui hoje à noite. Que o Senhor possa abençoar a sua vida neste início, nessa caminhada inicial de Natal. Se você é que nem eu, lá em casa eu chego e digo: Alexa, música instrumental de Natal. É muito bom, é um tempo muito bom. O tempo de Natal, tempo como o pastor Denis colocou hoje pela manhã. Existe um clima no Natal, né? Um clima de luzes, um clima de movimento comercial, né? De enfeites, tudo fica lindo, né? De chuva forte que inunda carros nesse período, né? Tem nada a ver com gelo no Brasil, não tem nada a ver. Músicas bonitas, músicas bonitas. Realmente o que mais pega na questão do Natal, até parece uma trégua nas famílias, trégua nas guerras. Mas os anos vão se passando e acredito eu que uma grande maioria das pessoas não conseguem entender o significado do Natal. E claro que quando você lê a Bíblia, e você conhece um pouco da Bíblia, e você está acostumado, né? Alguns amigos aqui vêm sempre nessa cantata de Natal. Eu quero convidar você próximo domingo. Os próximos 2 domingos vamos ter a cantata dos adultos aqui, um tempo muito bom também. Esse musical, se você está em vida de igreja, sabe que o musical e tudo converge para o entendimento do Natal na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. A cantata das crianças aqui hoje à noite fala muito sobre a luz que brilha do Natal, a luz que vem, a luz, a luz, a luz. Escutamos muito isso no Natal. Só que na verdade a gente pode passar batido e não entender essa realidade espiritual da luz. Quando você abre a Bíblia no versículo 3 de Gênesis, capítulo 1, a primeira coisa que ocorre, quando Deus vai fazer o ato da criação, a Bíblia deixa bem claro que a primeira voz de Deus é: haja luz. Haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Em outras palavras, Deus é a favor da luz, como eu. Eu não gosto de escuridão. Eu não gosto nem de falha em luz. Uma vez estava pregando aqui e aquela última luz ali estava apagada. Eu não me sinto bem. Eu quero que ela fique iluminada. Deus quer luz física, porque a luz, ela faz um contraste com a escuridão. E a Bíblia, até depois de eu falar, saiu a luz, ó, tá vendo? Agora, tem uma declaração em 1 João, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Esse conceito da luz, que inclui Deus, que inclui o seu querer contra a escuridão e a favor da iluminação, é mais do que meramente físico. É mais que meramente físico. Essa expressão da luz vinda do próprio Deus é uma versão de espiritualidade. O que significa? É muito claro. Que Deus não pactua, não tem nenhum envolvimento com a escuridão, com as trevas do ponto de vista espiritual. Ou, em outras palavras,
Deus é um Deus tão puro, tão santo, não pode pecar, porque não faz parte da sua natureza, que contrasta com a escuridão vinda do pecado e do arqui-inimigo dele, que é Satanás. É muito interessante porque quando você vai lendo a Bíblia, tudo é maravilhoso e perfeito no capítulo 1 e no capítulo 2 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. No capítulo 3, quando o primeiro homem, Adão, e sua esposa desobedecem a Deus, tudo ia bem. De repente, a escuridão espiritual bate na vida deles. Eles estão perdidos. Eles ficam perdidos quando da desobediência, quando da opção por aquilo que eles queriam, que contrastou com o que Deus não queria. A desobediência trouxe o que para suas almas? Trevas, uma escuridão, eles ficaram perdidos. A Bíblia diz que quando eles comeram um fruto que não era para comer, eles fizeram roupa para si. A Bíblia diz que eles se esconderam de Deus. Então, desde o Gênesis 3, nós temos uma figura espiritual na humanidade. Qual é essa figura espiritual? É que todo ser humano nasce em trevas espirituais. O que significa isso? De forma prática, significa que nós não temos nenhum interesse pela luz de Deus. Nós não temos nenhuma vontade pela luz de Deus. Nós apenas sabemos que nossa vida não está bem. O decorrer dos anos, quando nós atingimos a idade de pré-adolescentes, adolescentes, que foi o meu caso, quando eu me vi na realidade da escuridão espiritual nesse período da minha vida, em que muitas coisas eu estava pensando, desejando, falando e reagindo contra Deus, que não me esqueço, com 13 anos mais ou menos, depois de ter vindo de uma festinha, que eu me sentei na cama, que eu olhei para a parede assim do lado, e um grande vazio entrou no meu coração, uma coisa inexplicável. Eu sabia que alguma coisa estava errada, mas não sabia definir o que era. Eu não sabia definir. Se não fosse pela própria palavra, a Bíblia, que a Bíblia mesmo diz, que o próprio salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, lá no Salmo 119, 105, se não fosse por essa palavra, se um dia ela não tivesse entrado, sendo a voz de Deus, a luz de Deus, e ter me trazido entendimento espiritual, continuaria eu nas trevas espirituais. Ontem eu fui comprar um sorvete para comer à noite com a minha esposa, para comemorar a nossa vida com um petit gâteau. Aí fui lá comprar. Cheguei lá para comprar, já comprei errado. Aí a esposa disse: não gostaria desse, não tem problema, eu vou lá trocar. Aí eu troquei por ninho trufado. Muito bem. Cheguei lá. Duas meninas me atenderam. Eu estava, acho que tocando a musiquinha que eu já falei aqui. Estava tocando a musiquinha. Elas fizeram um comentário. Eu disse assim: fazem mais de 40 anos que algo mudou dentro da minha vida. O que é que mudou na minha vida? Foi a religião? Não. Foi a religião.
Alguns de nós, assim como eu também, que era religioso, criado em família religiosa, chegava segunda-feira, depois de ter participado da estrutura de religião, nada fazia sentido. Na segunda-feira não fazia sentido. Não fazia sentido na minha vida, em como eu lidava ainda jovenzinho com os meus problemas e as dificuldades. E contando para elas que naquele sábado à noite, o Espírito de Deus tocou o meu coração e revelou minhas trevas e revelou a luz verdadeira. Naquela noite, que não tinha nada de especial, não tinha nada de bonito, não tinha nada de sofisticado, apenas uma voz do Espírito de Deus que tocou o meu coração e que me confrontou com as trevas do meu pecado e apresentou-me Jesus Cristo. Trevas na Bíblia é essa realidade dentro de cada ser humano que é contra Deus, ainda que a pessoa não saiba, porque Paulo diz que ele viveu na ignorância. E é tão interessante essa ignorância do apóstolo Paulo em relação à sua vida espiritual, ainda sendo religioso, que diz Paulo no capítulo 9 de Atos, quando ele ia para prender cristãos, que a luz veio a ele numa estrada, a luz veio, uma luz, ele só viu uma luz. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. Então, desde que o ser humano desde que o mundo é mundo e que o ser humano é ser humano, a realidade dessa escuridão espiritual vai trilhando a nossa humanidade. Todos pecaram, diz Paulo, todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos sem exceção. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, montou um plano, não um plano quando as coisas ocorreram. Deus montou um plano na eternidade passada, em que no tempo e na história, Ele traria alguém para resolver o problema da escuridão espiritual. Quem é essa pessoa? Essa é a resposta do Natal. Lá em Lucas capítulo 2, quando os pastores estavam lá pastoreando, na simplicidade do seu ofício, como vimos hoje pela manhã, a Bíblia diz que uma multidão de anjos apareceram. Mas um deles apareceu, a glória do Senhor, a luz apareceu naquela escuridão, a glória manifestada, a mesma de Êxodo 34, que foi vista no tabernáculo e vista no templo. Aquela glória brilhou sobre aqueles homens de forma tão tremenda, e o anjo diz: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, Belém, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aqueles homens foram lá e viram que um rei, menino, coroado, com glórias e honras. É importante que você saiba que no presépio apresentado que algumas casas têm, tem um erro. Os magos estão lá na manjedoura. Não, o Senhor Jesus já era uma criancinha, um pouquinho mais velho, porque a Bíblia diz em Mateus que estava numa casa. Quem primeiro viu Jesus foram esses pastores. E é interessante que a glória de Deus se manifestou em luz para a vida daqueles pastores, e eles viram Jesus. Jesus, o Cristo, o Senhor, o Salvador. Mais tarde, já começando seu ministério, Jesus diz de si mesmo, João 8,12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas.
a Bíblia diz que quando Jesus começou o seu ministério, a caminhada espiritual de Israel era muito triste, porque a Bíblia diz que a nação de Israel vivia sob sombra de morte, numa profunda escuridão. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo. O João, ao escrever sobre ele, no capítulo 1, versículo 4 a 5, diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Existem também conceitos muito errados, falsos, enganosos, prejudiciais para o ser humano. Talvez você acredite nisso, espero que você não acredite mais. Que existe uma luz dentro de você que vai iluminar, que vai te mostrar o caminho. Não existe. Não existe. Você precisa de uma luz de fora, porque de dentro já é trevas, segundo a Bíblia. É chocante isso. É chocante, mas os bons médicos, alguns deles estão aqui, sabem a importância do bom diagnóstico. Quando ele tem o diagnóstico certo para tomar a decisão. E biblicamente, o diagnóstico de Deus para todo ser humano é que há trevas dentro de você que não pode ser retirado por religião, por boas obras, por qualquer rito ou dogma, ou qualquer outra coisa. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Assim, o que significa isso para a minha vida, para a sua vida? Quando Jesus iniciou o seu ministério, quando ele começou o seu ministério, a primeira pregação do Senhor Jesus Cristo foi: arrependam-se. Arrependam-se. Paulo conta o seu testemunho em Atos capítulo 26, e ele conta como Jesus o encontrou e como ele foi iluminado espiritualmente, não obstante tendo ficado cego fisicamente. E quando o Senhor Jesus tirou sua cegueira espiritual e física, ele o comissionou. O capítulo 26 do testemunho, Paulo diz que foi comissionado pelo Senhor Jesus, o qual o próprio Jesus disse que você vai ser um instrumento meu para tirar as pessoas das trevas para a luz e chamar essas pessoas ao arrependimento. Arrependimento de quê? Arrependimento do pecado, do tipo de vida que está vivendo contra Deus. Não é arrependimento, não é remorso. Não é, poxa vida. Não é remorso, que nem eu, que fui abrir um negócio lá em casa, não saía. Aí eu fiz uma força, estava encaixado, cheio de farinha, meus irmãos. A hora que eu puxei, a farinha subiu para todos os lugares daquela cozinha. Aí eu coloquei um pouco de farinha dentro da cuba e dei água, aí travou o cano. Aí eu fui desentupir o cano e aquela água caiu em tudo. Eu estou tão arrependido de ter feito tanta besteira num dia só. As pessoas pensam que arrependimento é isso. Nunca mais vou mexer com farinha. Não, irmãos. Não, amigos. Arrependimento, em primeiro lugar, não é uma coisa que você fabrica. Nunca. Não existe nada espiritual que você faz. Porque se você o fizesse, a glória seria sua. Mas como eu e você somos parecidos com o nosso pai Adão, nós temos a tendência de dizer assim: não, a gente vai fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa.
É muito interessante que o chamado é o arrependimento mesmo. Você olhar as trevas espirituais no seu coração como uma luz vindo do próprio Deus. Talvez a oração mais simples que você podia fazer hoje à noite é dizer: Senhor, eu preciso de uma obra do Senhor, uma ação do Senhor na minha vida, para produzir esse verdadeiro arrependimento sobre a realidade que eu estou, como naquele sábado, queridos, naquele sábado à noite de 1979, em fevereiro, num carnaval. Eu fui tomado, sem arrepiar, sem nada, mas de uma convicção da negritude do meu coração, quando que uma voz inaudível me convenceu do meu pecado, fez uma obra na minha vida. Jesus é a luz. Jesus é que entra na vida e transforma. O mundo não precisa de mais nada fora Jesus Cristo. E eu quero também dizer a todos que estamos vivendo momentos de guerras e rumores de guerra previstos pelo Senhor Jesus em Mateus 24. E eu quero, assim, ajudar a todos que não confiem na política, não confiem em poderes mundiais. A Bíblia diz, e o próprio Nabucodonosor diz, em Daniel, que Deus é que põe reis e tira reis. Mas, quando você apenas lê o livro de Daniel, a Bíblia diz que naquela estátua que representa os reinos mundiais, do qual o primeiro é Nabucodonosor, cabeça de ouro, a Bíblia diz que uma pedra deslocada, do nada, rebenta aqueles reinos. E descobrimos na história que o Jesus que veio ao mundo, se tornou homem, o Salvador que veio naquela manjedoura, em Apocalipse 19, vai vir para reinar sobre esse planeta e trazer a esperança que todo ser humano quer. Obviamente que não vão reinar com ele, não vão participar com ele desse reino aqueles que vivem nas trevas, somente aqueles que são dele. Nessa noite, eu não queria que o seu Natal fosse igual. Alguém pergunta para mim assim: pastor, qual que é a sua maior alegria? A minha maior alegria é a alegria dos céus. A minha maior alegria é quando pessoas reconhecem os seus pecados, arrepende-se deles, vem a Jesus, crê nele e diz para todo mundo que vai seguir Jesus através do batismo. Essa é a minha maior alegria. Falei para as meninas ontem lá, as meninas do sorvete, e disse: olha, eu fui tão impactado com a obra de Jesus na minha vida, que eu consagrei a minha vida para proclamar esse Jesus. É Jesus que muda individualmente, não é coletivamente, não é uma estrutura de mobilização em que vamos lá todo mundo, não, é um por um. Então seu Natal pode ser diferente, porque hoje você pode dizer assim: entendi, alguma coisa fez sentido, eu quero Jesus e quero largar esse tipo de vida que eu estou segurando e correndo.
Deixe-me terminar. Quando Jesus estava aqui, ele levou para um monte 3 homens, Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que naquele dia e naquela noite, o Senhor Jesus foi transfigurado. Em outras palavras, ele foi visto numa glória, algo assim incomum, que o próprio Pedro relata esse detalhe no capítulo 2 de 2 Pedro. Uma coisa impressionante. Naquele movimento espiritual lá no monte, aparece quem? Aparece ali junto com os discípulos, eles olhando, Moisés e Elias. 2 figuras importantíssimas do Antigo Testamento. Moisés representa toda a lei. E Elias representa todos os profetas. Em outras palavras, nós temos a figura bibliográfica da Bíblia, representada por Moisés como pessoa e Elias como pessoa. E temos o Novo Testamento representado por Pedro, Tiago e João. Tiago será morto no capítulo 12 de Atos, o primeiro dos discípulos a morrer como mártir. Pedro é o homem responsável para que a mensagem de Jesus chegue adiante e líder para que isso ocorresse, conforme o Senhor Jesus Cristo deu a ele. João, devemos a João o Evangelho de João, devemos a João as cartas de João, devemos a João o Apocalipse de João. Então essas pessoas não são qualquer pessoas. Ali naquele momento histórico, aí a glória de Deus se manifesta. E diz o texto, falava ele ainda, Pedro, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Então, não é Pedro, não é Tiago, não é João. Não é Moisés e não é Elias. Não é qualquer outro líder religioso antes de Jesus ou depois de Jesus. A voz na nuvem luminosa diz: é o meu filho, a ele ouvi. O seu Natal vai ser muito, muito, muito diferente. Se você decidir hoje à noite não fazer o que tem feito nos últimos natais, apenas uma festa, apenas o programa aqui dos meus filhos, meus sobrinhos, meus netos, os filhos amigos dos meus amigos, um momento de Natal. Você não pode perder essa oportunidade de vir a Jesus, sair das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Essa luz que entra por dentro, transforma desejos, interesses, vontades, pensamento. O seu Natal precisa começar hoje e agora. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, pela Tua palavra bendita. Obrigado porque Tua palavra esclarece e mostra para todos nós a verdade e a realidade do mundo, das pessoas sem o Senhor. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos precisam, estão destituídos, estão longe dessa glória. E fomos criados por Deus e nada vai tomar rumo na vida até que voltemos para o Senhor. Como? Por Jesus. Ele veio ao mundo, e a Tua palavra é clara. Ele mesmo disse
Eu sou o caminho, por quê? Porque todos andam por caminhos errados. Eu sou a verdade, por quê? Porque acreditamos nas nossas mentiras, mentiras ensinadas, mentiras do coração, que produz vida errada. E vida, porque não há vida fora do autor da vida, o Senhor Jesus. Ele é a vida que transcende a morte. Ele mesmo diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele termina dizendo que sem ele ninguém vai chegar ao Senhor. Obrigado porque Jesus é a luz do mundo, mas não é a luz de todo o mundo. Porque para que ele seja a luz verdadeira, num relacionamento verdadeiro, precisa haver arrependimento dos pecados e crer nele. Desejo muito que hoje à noite seja essa decisão espiritual produzida pelo teu Espírito. Todos que estão me ouvindo aqui presente pela internet e vão me ouvir. Obrigado, porque aquela luz que brilhou e disse para os pastores que hoje nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor, continua a dizer que só há um Salvador, que há só um Messias e o Senhor Jesus. Exaltamos o nome dele e é no nome dele que oro. Amém.